Fala segurado, fala segurada, muito obrigado por escanear o nosso QR Code. Eu sou Luan Moraes, corretor de seguros aqui da Seu Seguro em Fortaleza. E se você veio até aqui é porque quer conhecer um pouquinho mais sobre o seguro residencial, essa proteção aí que é tão importante para sua casa ou para o seu apartamento. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o seguro residencial ele vai atuar aí para você sobre dois eixos, tá? Primeiro eixo das assistências, que nada mais nada menos é do que o envio de profissionais até a tua casa para resolver aí pequenos problemas. Aqui a gente tem uma lista de 27 pequenos problemas relacionados aí na tua casa, que sempre que você precisar, a seguradora vai enviar um profissional até a tua casa para resolver o teu problema e o melhor, sem precisar você pagar mais nada por isso. Segundo eixo é o eixo das coberturas. Aqui a gente está falando de eventos mais graves, eventos mais danosos, que sempre que você precisar, a seguradora vai te ajudar, vai te socorrer na forma de indenização. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Eixo das assistências e eixo das coberturas. Vamos começar falando um pouquinho aqui sobre o eixo das assistências, que é o que a gente mais usa aí no nosso dia a dia no seguro residencial. 7 da noite você chega em casa, cansado do trabalho, bota a chave na fechadura, rodou, sentiu que a chave pesou um pouquinho mais, resolveu forçar. Quando forçou, o que aconteceu? Quebrou a chave dentro. E agora? Você está trancado lá de fora. O que você vai fazer? Vai ligar para o chaveiro da seguradora. 7 dias por semana, 24 horas, o chaveiro vai até a tua casa resolver o teu problema ou quaisquer outros problemas relacionados a essa parte. Fechadura, trinco, portão, cadeado, tudo isso sem você precisar pagar nenhum real a mais. É raro, mas acontece muito. Sabe quando você dá ali no interruptor e a tua lâmpada não acende? E aí você vai, compra outra lâmpada, troca de uma lâmpada por outra e aí identifica que não é a lâmpada que parou de funcionar e sim a tua instalação que está com problema? O que é que você vai fazer? Vai ligar para o eletricista da seguradora. E aí aproveita que o eletricista está na tua casa resolvendo esse problema e pede para ele resolver também o problema daquela tomada chata que você tem que ficar forçando para ela funcionar, botando de um jeitinho, botando do outro. Ele vai resolver esse problema também. Agora, me fala, tem coisa mais chata do que escovar os dentes no chuveiro porque a tua torneira do banheiro não está funcionando? Aquele resistorzinho parou de funcionar? Chama o encanador da seguradora para resolver esse problema. Aproveita que o encanador está aí na tua casa e pede para ele resolver o problema do sifão lá da cozinha que está molhando tudo. Pede para ele trocar, resolver esse problema também e resolver tudo de uma martelada só. Por falar em banheiro, o que é que você faz aí quando o teu vaso sanitário entope? Coloca ácido, faz o truque da garrafa PET, faz o truque da sacola. Queridos, a seguradora manda para sua casa um serviço profissional de desentupimento de aparelho sanitário, de tubos, de conexões, de canos, de sifões, de pia. Sabe quando você está lavando a louça da cozinha, a água para de descer? Sabe o que é isso aí? É a tua caixa de gordura que está suja, imunda. Quem já limpou caixa de gordura sabe a trabalheira que dá, o mau cheiro, a sujeira que fica. A seguradora manda um serviço para realizar isso por você. Para você não ter que meter a mão na sujeira, para você não ter que ficar perturbando seu marido para fazer. Seguro resolve esse problema para ti. Vamos falar de defeito? Sabe quando a tua máquina de lavar para de funcionar e aí você fica nas mãos, literalmente nas mãos? Sabe quando a tua geladeira para de funcionar ou começa a gelar pouco? Quando o teu ar-condicionado para de funcionar, ele começa a explodir gelo, começa a gelar pouco? Quando o fogão tem só uma boca funcionando? Quando o teu micro-ondas ele só faz o ar e não esquenta? Todas essas situações são situações que a seguradora vai mandar na tua casa aí um técnico para resolver esse teu problema. Além também de situações com TV e som. Tá? Tudo que é de cozinha ali, além de ar-condicionado, TV e som, a seguradora manda um técnico até a tua casa para resolver esse problema. Como é que funciona? O técnico vai até a tua casa, identifica qual é o problema. Se for um problema relacionado à peça, ele te diz a peça que você precisa comprar. Você vai, compra a peça, providencia a peça e aí uma vez com essa peça ali, o técnico volta e resolve o teu problema e você não precisa pagar mais nada além da peça. Bora falar de facilidades? Diz uma coisa, você já lavou tua caixa d'água esse ano e no ano passado? E no ano retrasado? Sabia que a seguradora manda um profissional até a tua casa para lavar a tua caixa d'água? Sabia que a seguradora manda aí na tua casa um profissional para instalar prateleiras, instalar suporte da televisão, suporte de micro-ondas, para instalar varal, aquele varalzinho que você coloca na parede, a seguradora vai instalar por você. Sabia que a seguradora manda aí na tua casa um profissional para trocar as luminárias, a luminária
queimou, parou de funcionar, a seguradora manda o profissional para trocar essa luminária. Sabia que a seguradora providencia até uma caçamba, sabe aqueles containers de entulho para você colocar na porta da sua casa quando você vai fazer uma obra, uma pequena reforma, derrubar uma parede, destruir uma calçada, trocar o piso, enfim, que vai gerar entulho na tua casa. A seguradora manda uma caçamba aí para a porta da tua casa para você fazer o descarte correto do entulho. Tudo que eu te falei até agora são as assistências, e aqui a gente falou somente sobre um eixo do seguro residencial, que é justamente esse eixo das assistências. De novo, as assistências são situações como essas que eu te falei, corriqueiras, banais do dia a dia. Existem muitas outras pequenininhas que não dá para trazer tudo aqui em vídeo, mas a gente consegue te mandar tudo por escrito. E essas situações pequenininhas que você precisa acionar o seguro, você não vai pagar mais nenhum real por esse acionamento. Beleza? Fala pra mim quanto custa a visita de um técnico de ar-condicionado na tua casa. Fala pra mim quanto é que custa a visita de um eletricista profissional. Fala pra mim quanto é que custa um chaveiro na madrugada para resolver o problema aí, para você entrar dentro de casa. Quanto é que custa o desentupimento profissional, aquele que vai com a máquina para poder resolver o problema sério mesmo de desentupimento aí do teu aparelho sanitário. Fala pra mim quanto vale o teu tempo para limpar uma caixa d'água, para limpar uma caixa de gordura. Seguro residencial é para isso. Vamos falar de coberturas? Quando a gente está falando de coberturas, a gente está falando das situações que para a seguradora é chamada de sinistro, tá? E aí são situações que são mais difíceis de acontecer, mas que quando acontecem, elas geram grandes prejuízos financeiros. Para você entender, a nível de mercado, você vai ter muita oferta de seguro residencial, às vezes aí pelo aplicativo do teu banco, às vezes é atrelado ao financiamento da tua casa, financiamento do teu apartamento, mas que quando você vai ler o que tá ali por trás daquele nome seguro residencial, você vai ver que é tão somente uma cobertura de incêndio. E aí, embora seja muito importante ter uma cobertura de incêndio, o que eu quero te dizer aqui é que esse seguro que a gente está te ofertando aqui por R$ 49,90 todo mês, além de tudo aquilo que eu te falei em relação às assistências, ele tem 13 coberturas. De novo, 13 coberturas. Vamos entender o que é que esse seguro consegue te entregar de verdade? Quando a gente fala de incêndio, aqui nós temos uma cobertura de R$150 mil. Então essa oferta que a gente está te passando, ela garante numa situação de incêndio até R$150 mil de reparo para poder indenizar aí você numa situação de incêndio. E aí, o que é importante aqui você saber? Quando eu falo de incêndio aqui, eu não estou falando do fogo propriamente dito, que é o que tem na maioria das apólices por aí de seguro residencial, de seguro de incêndio. Quando eu estou falando de incêndio, nesse seguro que eu estou te passando, eu estou falando da situação de incêndio, mas também da situação de explosão de equipamento, explosão de panela, que às vezes não tem o fogo propriamente dito, mas tem o dano que aquela explosão causa, e também a situação de fumaça, que se você procurar entender um pouquinho sobre a situação de incêndio, a fumaça às vezes ela causa muito mais dano do que propriamente o fogo, que às vezes fica restrito a um cômodo, restrito a um equipamento, restrito ali somente ao fogão, mas a fumaça tomou toda a tua casa, todo o teu apartamento e gerou dano ali na parte estética, gerou dano na parte dos móveis, da mobília. Então a fumaça também causa muito prejuízo. E nessa cobertura que eu estou te passando aqui, a gente está falando de fogo propriamente dito, está falando de explosão e está falando de fumaça. Ainda sobre incêndio, é muito comum a pessoa chegar, Luan, tua cobertura é de 150 mil, mas a minha casa custa 200, 250, custa 300. Como é que vai casar isso aí? Que é importante você entender aqui. O reparo, né, a indenização que a seguradora ela vai te proporcionar, ela é para reconstrução e recompra. O que é que não entra aqui nessa conta que talvez você esteja fazendo aí? A conta do terreno, que aí o terreno ele continua sendo seu, então não existe a compra do terreno. O valor de lucro que é obtido pela construtora, pelas imobiliárias, então isso aqui não está dentro dessa conta. Esse 150 mil ele fica realmente totalmente livre para reconstrução e recompra de imóveis e eletrodomésticos e eletrônicos que forem eventualmente perdidos numa situação de incêndio. Vamos falar sobre uma situação bem delicada? Roubo. Rouba a residência, rouba a casa, rouba apartamento. Esse seguro consegue te proporcionar uma indenização de até R$10 mil para a situação de roubo.
E aqui a gente está falando da situação realmente de roubo, quando a pessoa entra ali com uma arma e te rende e leva tudo ali da tua casa, mas também a situação de furto qualificado, quando a pessoa arromba teu portão, quebra tua porta, ou pula teu muro, ou usa algum instrumento para poder abrir a tua porta ali e acessar a tua casa, teu apartamento e subtrair aqueles bens. Então essa situação, indenização de até R$10.000 aí para a tua casa e para o teu apartamento. Aqui eu gosto de chamar a atenção para você que está vendo sobre um aspecto. Normalmente, quem tem casa, por exemplo, às vezes paga ali esse preço, R$50 que você está pagando no seguro para cobrir todas essas coisas. Normalmente a pessoa paga R$50 só para o guarda noturno ou paga muito mais de condomínio para ter uma falsa proteção. Dano elétrico. Todo mundo tem a história aí de um amigo, de um parente, de um vizinho que teve aí um equipamento dentro de casa queimado por causa de uma sobrecarga de energia. E aí, normalmente, a companhia energética aqui do Ceará, que era para ser a responsável por essas situações, ela tende a se omitir, o cliente realmente fica no prejuízo até tentar reaver esse dinheiro depois de muito tempo. Então, com o seguro residencial, você tem uma cobertura de até R$5.000 para situações de dano elétrico, que acontece com uma grande frequência, principalmente na região metropolitana de Fortaleza, onde tem altos índices de queda de energia, de oscilação. Então, proteção de até R$5.000 aí para a tua casa, para os teus equipamentos, para os teus eletrônicos. Acidentes com eletrônicos e eletrodomésticos. Situação que às vezes acontece no teu dia a dia. Você vem com um pouquinho mais de pressa, um pouquinho mais distraído, atrasado, e aí esbarrou na tua televisão, esbarrou na televisão, caiu no chão, quebrou, danificou, precisa de substituição, precisa de reparo. Acidente com eletrônico. Às vezes na tua cozinha você veio ali para fugir de um óleo quente, recuou ali para trás e aí esbarrou na tua airfryer caiu no chão. Acidente com eletrodoméstico. Às vezes a tua criança brincando arremessou um brinquedo, o brinquedo pegou na tela da televisão. Acidente com eletrônico. Tudo isso coberto dentro do teu seguro. Detalhe, que a gente está falando realmente de situações de acidente. Aqui a gente não está falando de ato doloso, que você vai lá e quebra de propósito, quebrou com raiva, por qualquer motivo. Aqui a gente não está falando de defeito, a gente está falando realmente de situação de acidente. Cobertura de até R$5.000 para situação de acidente com eletrônicos e eletrodomésticos. Ruptura de tanques e tubulações. Nome mais esquisito não tem, né? Que a gente está falando nada mais, nada menos do que vazamento aí na tua rede de água, ou na tua rede de esgoto, ou na tua caixa d'água, que aí vem a causar prejuízo ao teu imóvel, vem a causar prejuízos aos móveis da tua casa. Então, situação que já aconteceu, por exemplo, a caixa d'água furou, a pessoa saiu de casa normal, quando voltou, teve um problema, a caixa d'água furou, teve a ruptura, e aí, quando chegou, estava chovendo dentro de casa, né? Passando do teto, quebrou o gesso, danificou a televisão da pessoa que estava na sala. Então tudo isso a gente está falando na situação de ruptura de tanques, ruptura de tubulações. E aí nessa situação, indenização de até R$3.000 para essa situação de ruptura de tanques e ruptura de tubulações. Já ouviu falar no termo de responsabilidade civil? Aqui a gente está falando de responsabilidade civil familiar, ou seja, está resguardando tanto você que contratou o seguro aí para sua casa, como para as pessoas aí que moram juntamente com você. E aí na responsabilidade civil, qual é a máxima, tá? Você pagar prejuízos que eventualmente você cause a outros, a terceiros. Então eu vou te dar aqui 2 exemplos de prejuízo que dentro do seu âmbito familiar aí podem acontecer e aí a seguradora vai participar contigo. Existem N outras situações, mas eu estou te dando aqui 2 exemplos, tá? Situação 1, por exemplo, você vem no supermercado e aí se distraiu, esbarrou numa garrafa de vinho de R$1.000 e aí precisou pagar aquele vinho de R$1.000 lá no supermercado que você nem bebeu, que você fez uma besteira ali, bateu no vinho e precisou pagar. Situação de responsabilidade civil, a seguradora participa ali por você para cobrir esse prejuízo. Situação 2, teu filho andando de bicicleta ali se distraiu, bateu num carro, amassou o carro, quebrou o para-brisa, ocasionou um prejuízo, você foi chamado ali, convidado a pagar o prejuízo que seu filho causou. Responsabilidade civil familiar. Nesse caso, a seguradora vai participar com você, cobertura de até R$3.000 de prejuízo, a seguradora está arcando aí juntamente com você. Cobertura para impacto de veículos, pessoas e animais. O que é isso, Luan? Sabe aquela situação que o bebo vai fazer a baliza ali na porta do teu portão, da tua garagem, e aí ele entra na tua casa, quebra o teu portão, derruba teu muro? Situação de impacto de veículo terrestre. Sabe a situação que por algum motivo um maluco vem e dá um chute no teu muro, derruba teu portão?
O nome disso é impacto de veículo, impacto de pessoas, e essa cobertura ele também é amparado pelo teu seguro. Vou falar aqui de duas situações que são mais raras de acontecer, mas se acontecerem, teu seguro também te resguarda, tá? Situação de queda de aeronave, que é muito raro de acontecer, mas caiu uma aeronave na tua casa, você tá resguardado, beleza? E situação de tumultos. O que é o tumulto, Luan? Torcida do Ceará, torcida do Fortaleza brigando na porta da tua casa e aí gera um prejuízo aí na tua casa. Cobertura de tumultos também. Por último, mas não menos importante, duas coberturas que sempre vão estar atreladas quando você tem uma situação de sinistro, de incêndio. Que é o quê? A cobertura de aluguel, que nada mais nada menos é do que pagar um aluguel durante 6 meses para você em outra casa, até a sua casa ficar pronta, até reconstruir e recuperar na sua casa. Então, você não fica pagando aluguel sem ter onde morar, a seguradora vai pagar o aluguel por você. E a situação de recomposição de documentos. Imagina que no incêndio, teu armário de documentos foi todo perdido. Então você tem que tirar de novo a transferência do carro, você tem que tirar de novo o passaporte, você tem que tirar de novo... acho que esses dois, escritura da casa, são os 3 mais caros. Passaporte, transferência do carro e escritura da casa. Olha o tanto que você vai ter que pagar para retirar esse documento de novo. Aqui eu já contabilizei R$5.000 fácil. A seguradora vai pagar esse prejuízo para você também, caso aconteça situação de incêndio. Então, é uma cobertura que também vai aí dentro do teu seguro. Falei sobre tudo que esse seguro consegue te ofertar. Agora, vamos falar sobre preço? Vamos lá. Você já sabe qual o preço que você viu lá no panfleto. E eu já te falei várias vezes aqui no decorrer do vídeo. R$ 49,90. Vamos combinar que é muito barato? Ter todas essas coberturas por R$ 49,90, ter 13 situações de cobertura, cobertura para vidro, cobertura para roubo, cobertura para incêndio, cobertura para explosão, cobertura para dano elétrico, cobertura para os acidentes que acontecerem com seu eletrodoméstico, seu eletrônico, tudo isso por R$ 49,90. É só isso? É não, tem a parte das assistências, tem o chaveiro, o eletricista, o encanador, tem o cara que vem limpar a tua caixa de gordura, tem o cara que vem lavar a tua caixa d'água, tudo isso por R$ 49,90. Tem um cara que vem instalar suas prateleiras, R$ 49,90. Tudo isso é um conjunto de coisas muito grande que você tem pagando muito barato. É mais barato do que uma pizza boa, gente. É mais barato do que o almoço do domingo. É mais barato do que o guardinha da moto que você paga aí para supostamente proteger a tua casa. Então, assim, por si só, isso já é suficiente para você contratar. Não tem como não contratar. Agora tem mais um detalhe, tá? Tem mais um detalhe que a gente não te falou, é que nessa campanha a gente está conseguindo te dar 2 meses grátis. Então, o ano tem 12 meses, seriam 12 parcelas de R$ 49,90, mas você contratando nessa campanha, nesse panfleto, vindo através desse fluxo, você só vai pagar 10 parcelas de R$ 49,90 e vai ter a cobertura durante um ano inteiro, de 12 meses, de tudo isso que a gente passou aí para tua casa. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Quem é esse menino que está aqui na tela do meu celular, que eu recebi um panfleto aleatório no supermercado aqui na minha casa e está me prometendo aqui mundos e fundos por R$ 49,90? Meus queridos, eu sou Luan Moraes, corretor de seguros, e esse seguro que você está contratando, ele é uma condição especial e personalizada somente para esse fluxo de venda aqui que a gente está conversando, e ele é um seguro da Bradesco Seguros. Ou seja, essa contratação é uma contratação que vai em nome de Bradesco Seguros. Você vai receber uma apólice da Bradesco Seguros, você vai entrar em contato com o canal de atendimento da Bradesco Seguros e vai confirmar todas essas informações que eu estou te passando, vai confirmar que a sua apólice está resguardada e garantida pela Bradesco Seguros. O que é que você vai fazer agora? Você vai no nosso Instagram, Seu Seguro em Fortaleza, @Seu Seguro em Fortaleza, é um símbolozinho da Iracema, essa daqui, tá? E vai chamar a gente no inbox para a gente fazer a contratação do teu seguro. Ou então, você vai botar aí no seu WhatsApp, vira o panfletinho, no panfletinho tem lá o nosso WhatsApp, o nosso contato, você vai chamar a gente e a gente vai fazer a tua cotação personalizada direitinho, com teu nome, teu CPF, teu endereço, destinado aí especificamente para tua casa, e a partir de meia-noite de hoje, a tua casa já vai estar protegida e resguardada. Combinado? Tô te esperando.